Glória a Jesus. Irmãos, aqui quem ler vai encontrar uma sequência desses últimos capítulos, tudo a respeito de Cristo, a vinda dele, a restauração para a glória da igreja. Desde o 49 vai falando do servo do Senhor, o 50 continua, depois fala da restauração planejada por Deus, do despertar para uma obra nova, que era um concerto diferente do Sinai, um concerto fora, além da lei, um novo concerto. No final do 52 e o 53, irmãos, há uma descrição maravilhosa do sofrimento de Cristo, que estava desfigurado, que sofreu, mas se alegrou, porque no seu sofrimento ele resgatou a igreja. E no 54, irmãos, que o Senhor envia hoje, é o progresso e a glória da igreja. E aqui, irmãos, também se refere ao sofrimento de Israel, porque tudo o que aconteceu com a nação de Israel se repete com a igreja. Veja que Israel estava escravizado no Egito, foi libertado por Moisés, passaram pelo Mar Vermelho, sofreram peregrinando por 40 anos no deserto, até chegar à terra da promessa, a Canaã terrena. E também a igreja em Cristo deixa o mundo pecaminoso, onde o pecado escraviza o ser humano, passa pelo santo batismo, caminha esta presente vida, e este mundo para o crente é um deserto. Nós não temos afinidade com o mundo, como aqueles que são do mundo. E o mundo os ama, e eles vivem bem, se alegram. O crente anda de luto na terra, como Israel sofreu no deserto. E nós estamos marchando, não é Moisés à nossa frente, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E entraremos não numa Canaã terrena, mas na Canaã celestial. Então, esse capítulo, irmãos, retrata assuntos de Israel. Retrata, da mesma forma, como um paralelo, o que a igreja também sofre, irmãos. Perseguição, línguas que se levantam para falar mal, armas do inimigo apontada contra a igreja e também se cumpre, irmãos, em 4 partes. Individualmente, essa palavra também se dirige ao seu servo, à sua serva. Então, se refere a Israel, o primeiro pacto e a primeira nação eleita, escolhida por Deus. Se refere à igreja do presente, do sofrimento nesta travessia terrena. Fala da igreja na glória, a Jerusalém celestial, onde as portas são de cristal, o piso de ouro, portas de rubi, assim por diante, a glória que espera. Mas também com cada servo e cada serva, aquilo que o inimigo está colocando de tropeço na tua frente, não vai permanecer. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor vela pela sua igreja, irmão, e cuida de cada um de nós. E dentro de todo esse contexto, nós vemos que a palavra se cumpre na nossa vida. Quem sabe alguém está aqui ouvindo esta palavra como uma mulher estéril. No passado, irmãos, era um grande opróbrio, uma grande tristeza, a mulher que não tinha filhos. Assim Deus olhava na terra e via desobediência, não via filhos. Então ele se tornou, num sentido figurado, como o marido de Israel, para que gerasse ali filhos para Deus. Mas erraram, foram desterrados, levados para a Babilônia, depois voltaram. Também Cristo veio, irmãos, para a igreja, e ele é o esposo, e haverá um encontro glorioso da igreja com Cristo na glória. E vai se cumprindo, mas às vezes alguém se sente como uma solitária, como aquela que não teve dores de parto e nem filhos, que é estéril.
mas aquilo que estiver estéril, como o Senhor fez com Sara, com Rebeca, com Raquel, com Ana e tantos outros casos, o Senhor fertiliza e faz que haja geração de fruto novo, coisa nova. O Senhor é poderoso. Alguém que está aqui ouvindo a palavra: Senhor, eu me sinto tão inválido, tão incapaz, como alguém que não gera, que não prospera, nem na vida material, nem na vida espiritual. Irmão, o Senhor que abriu a madre de estéreis, Ele abre o que for necessário na vida do crente, para que ele produza fruto digno de vida eterna. E ele disse: pode ampliar o lugar da tua habitação. Naquela época habitavam em tendas, e para armar a tenda, existiam estacas que sustentavam a tenda, que formava como uma coluna. Depois as cordas amarravam aquela, que não era lona. A lona é uma coisa recente, não é, irmão? Mas naquela época eles usavam tecido de pelos das cabras monteses, que eram como crina de cavalo, e faziam um tecido muito forte. Mas precisava, para que ela ficasse estendida, erguida pela coluna de madeira, mas estendida para a direita, para a esquerda, ou para o norte, para o sul, assim por diante, e precisava ter estaca fincada no chão, onde as cordas que sustentavam a cobertura era amarrada. E aqui tem então, irmãos, uma profecia de Deus para Israel, para a igreja e para nós, irmãos, dizendo: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação, nada vai impedir. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque vai aumentar a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Irmãos, isto já se cumpriu na terra. Veja, esta bendita obra começou, irmão, como uma barraquinha, podemos dizer. As primeiras congregações de tábua, pequenas, onde abrigavam um número tão pequeno. Em Portugal a obra começou igual, irmão, com o irmão Domingos de Sá, a luta, a dificuldade, uma coisa pequena, mas foi ampliando, foi aumentando, as cordas se alongaram, as estacas firmaram, glória ao nome do Senhor, e a obra de Deus está em toda a terra, em mais de 100 nações, e ampliando e aumentando a cada dia. Que cada um individualmente, irmão, venha a ocorrer a mesma coisa. Não permaneça nos primeiros rudimentos. Peça a Deus para ampliar a tua fé, ampliar o amor de Deus em ti. E procure, irmão, ajuda a tua esquerda, ajuda a tua direita. Olha para Cristo e prospere em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Não temas, porque não vai ficar envergonhadas. Não te envergonhes, porque não entrará em confusão, não ficará confundida. Antes, aquilo que passou, porque Israel passou vergonha, irmão. Imagina um povo que é chamado o povo de Deus, ser levado cativo por um povo estranho, uma nação que não temia a Deus. Amarraram em correntes, algemaram e levaram prisioneiros, homens, mulheres e crianças. Foi uma vergonha, mas o Senhor disse: eu prometo que vou restaurar. O plano de Deus era enviar Cristo, e em Cristo surgiria a igreja vitoriosa. Irmão, quem sabe Deus permite na vida de alguém algum momento de provação, algum momento que a irmã ficou triste. Eu achava que Deus ia fazer esta obra, achava que Deus ia libertar, mas não aconteceu comigo. Irmão, irmã, glorifique a Deus. É permissão de Deus, porque se o Senhor fizer tudo o que a gente quer, irmão, nós nos orgulharemos. Então o orgulho não pode pegar-nos, a soberba não pode entrar no crente, porque a soberba tomou o inimigo que era anjo e virou o adversário. Os irmãos, imaginem se o apóstolo Pedro, quando disse para o Senhor Jesus que vinha vindo sobre as águas, naquela madrugada da tempestade no mar da Galileia,
Senhor, és tu? Sou eu, Pedro. Olha, se és tu mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas como tu está andando. Vem. E ele foi. Mas de repente afundou e deu um grito: socorre-me, Senhor. Homem de pouca fé, por que duvidaste? E trouxe ele no barco. Aquilo, irmãos, foi amor do Senhor para Pedro. O Senhor permitiu que ele afundasse. Sabe por quê? Se ele não tivesse afundado, se ele fosse andando tranquilamente como o Senhor vinha, no meio do vento, da tempestade e das ondas, chegasse perto do Senhor: é o Senhor mesmo. Vamos lá para o barco, Senhor. Quem sabe até um do lado do outro, assim. Irmãos, o inimigo pegaria Pedro, porque ele queria pegar Pedro mesmo. Pegaria Pedro, e ele se consideraria melhor que os outros discípulos. E talvez ia até dizer: vocês ficam quietos aí, porque andar sobre as águas é só para o mestre e para mim. Deus não permitiu isso, irmão. Ele afundou. Afundou para o Senhor o tomar pela mão. E às vezes o Senhor permite um revés na nossa vida, irmão. Mas não vai ficar envergonhado não, irmão. A mão do Senhor te socorrerá e te colocará no barco seguro. Então, irmãos, aqui também Israel passou vergonha, porque foi levado cativo. Mas o Senhor usou de misericórdia. E esta palavra hoje é de misericórdia. Alguém que está humilhado, humilhada por algum fato, por uma decepção, por não ter acontecido o que você orou e pediu. O Senhor não te atendeu porque te ama e quer te ver humilde aos seus pés em oração. Mas Ele estende a mão àquele que se humilha, ou que é humilhado, que é outra coisa, irmão. Mas o Senhor é misericordioso. Então, Ele diz aqui: o Senhor é o teu Redentor. Ele é o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada. E eu até te desprezei, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Jesus deixou Pedro afundando por um pequeno momento, mas quando ele gritou: Senhor, socorre-me, o Senhor usou de misericórdia. E quem sabe hoje é o dia, por esta palavra, do estender da mão a alguém que está afundando, fracassando, diminuindo. O Senhor te fortalece e estende a mão para ti também. Eu me escondi de ti na minha ira, mas por um momento, mas com benignidade eterna, porque a obra de Cristo é para a eternidade, irmão. Não é para pouco tempo, como aconteceu com Israel na terra prometida. A nossa Canaã celestial é para a eternidade. Com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. E aquilo que eu faço é como fiz no dilúvio, nas águas de Noé. Prometi que nunca mais viria dilúvio, e o meu conserto está toda vez que tem movimento de chuva e a atmosfera fica carregada de partículas de água, aparece o sinal do conserto de Deus, que nunca mais mandaria dilúvio na terra. E ele diz assim: como eu cumpri este meu juramento, agora eu prometo que vai ser enviado o Redentor, de uma vez por todas, que fará um sacrifício, mas é eterno. A benignidade não é momentânea. A benignidade que eu mando o meu filho aí na terra é para um concerto eterno com a alma de vocês. E é nesta obra que estamos, irmãos. E é nessa esperança e nesta fé que nós estamos marchando. Então diz aqui a palavra: tudo pode acontecer, montanhas podem se desviar. Irmãos, num terremoto forte, às vezes surgem ilhas onde não tinha ilha, desaparece montanha onde tinha montanha, submerge parte da costa ou da terra. Num terremoto muita coisa pode acontecer, irmão. E ele diz aqui pela palavra: montanha pode se desviar, outeiro pode tremer, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará. Este plano de salvação e vida eterna, irmão, é promessa de Deus, não muda. O irmão irá cantar o hino da vitória, irmão.
A irmã foi chamada não é para ficar no meio do caminho, é para chegar na Jerusalém celestial. Então não desanimes, não pare, faça a tua parte, que a mão de Deus é estendida para cada um de nós. E diz mais aqui a palavra, irmão: eu sei que há opressão, que a igreja é arrojada pelas tormentas, mas eu edificarei, eu sustentarei a minha igreja, e todos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante, com justiça serás confirmada, estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Quem está com o Senhor, irmão, vem vendaval, vem a tormenta, mas o Senhor não nos deixará. Eis que vão ajuntar alguns contra ti, mas não é por mim, mas aquele que se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é a palavra, não é a promessa do pregador aqui, é a palavra. Eu vou repetir o que está escrito, o que o Espírito Santo mandou Isaías escrever, e isto é para nós hoje, irmão. Eis que poderão vir alguns contra ti, mas não será por mim, e quem se ajuntar contra ti, cairá. Glória ao nome do Senhor. Eu criei o ferreiro, é Deus que permite, irmão. Ele criou os babilônios, foi uma opressão para Israel. O Senhor permite a prova, permite a enfermidade, permite tudo. Permite Pedro afundar, mas para salvá-lo, o Senhor permitiu a prova na tua vida, um revés, uma vergonha, porque Ele ama a tua alma e não quer que ela se perca. Glória ao nome do Senhor. E qualquer ferramenta do adversário preparada contra ti, não prosperará, e a língua que se levantar contra ti, eu a repreenderei. Glória ao nome do Senhor. É a palavra, irmão. Guardemos, pois ela terá o seu cumprimento. Deus seja louvado.